A fé tem várias definições. Você conhece todas elas? Às vezes, a gente pensa que fé é só acreditar em Deus. Mas quando mergulhamos na Bíblia, percebemos que a fé é muito mais do que isso. Ela aparece em momentos diferentes, de formas diferentes, e cada uma delas nos ensina algo precioso sobre a nossa caminhada com o Senhor. Segundo Santo Agostinho, a fé é crer para compreender, ou seja, a confiança em Deus abre caminho para o entendimento. Já Tomás de Aquino afirma: fé é uma virtude teologal, pela qual a mente adere às verdades reveladas por Deus, mesmo sem evidência empírica. A Bíblia mostra, por exemplo, a fé que salva. Paulo escreve em Efésios: pela graça sois salvos, mediante a fé. É aquela confiança inicial que nos leva até Cristo e muda a nossa eternidade. Mas há também a fé obediente, como a de Abraão, que deixou sua terra e sua família simplesmente porque confiou na voz de Deus. Essa é a fé que se traduz em passos concretos. Existe ainda a fé perseverante, que não desiste diante das pressões e perseguições. Hebreus nos lembra: o justo viverá pela fé. Essa fé permanece firme, mesmo quando tudo parece contrário. E claro, a fé provada. Pedro fala dela como ouro que é purificado no fogo. São as tribulações que revelam se a nossa confiança é verdadeira. Ao mesmo tempo, a Bíblia nos mostra exemplos de fé ousada. Lembra da mulher cananeia que insistiu com Jesus? Ele mesmo disse: grande é a tua fé. Essa é a fé que não aceita desistir. Mas também há fé humilde, como a do centurião romano. Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas basta uma palavra tua. Uma fé que reconhece a grandeza de Cristo e a nossa pequenez. Outro aspecto importante é a fé comunitária. Em Atos, lemos que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. É a fé que não se vive sozinha, mas no corpo de Cristo. Tiago nos fala de duas realidades: a fé viva, que se expressa em obras, e a fé morta, que é só de aparência. Uma transforma a vida, a outra não passa de palavras vazias. A Escritura também mostra a fé firme, como a de Abraão, que não duvidou da promessa, mas se fortaleceu em Deus. E, em contraste, a fé fraca, como a daqueles que precisavam ser acolhidos e instruídos com paciência. Em Atos vemos a fé natural, a confiança básica de Paulo em meio ao naufrágio, quando ele diz: creio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Já Tiago nos lembra da fé intelectual, que reconhece que Deus existe, mas não se rende a ele. Até os demônios creem e estremecem. Jesus também falou da fé temporária, como a semente em solo pedregoso, que brota rápido, mas não cria raízes. Em contrapartida, Paulo menciona a fé miraculosa, dom do Espírito, que capacita a crer no impossível. Há ainda a fé que santifica, como em Atos 26, quando Jesus diz que pela fé somos transformados e separados para Ele. Existe a fé testemunhal, como a de Paulo, que declara: sei em quem tenho crido. Essa é a fé que marca a nossa história. E não podemos esquecer da fé escatológica, aquela que olha para frente e persevera até o fim, como o Apocalipse descreve. Aqui está a perseverança dos santos. É a fé que não perde de vista a eternidade. Por fim, a Bíblia fala da fé intercessora, como a dos amigos que levaram o paralítico até Jesus. Ao ver a fé deles, Cristo perdoou e curou. E fala também da fé vitoriosa, como João escreve: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Percebe como a fé não cabe em uma única definição? Às vezes ela é ousada, outras vezes humilde. Algumas vezes ela é provada, em outras ela se fortalece. Mas em todas essas dimensões, fé é sempre confiança no Deus vivo. A grande questão não é decorar quantos tipos de fé existem, mas se perguntar: qual delas eu tenho vivido hoje? Minha fé é apenas intelectual, que sabe mas não se entrega? É uma fé fraca, que se perde na dificuldade? Ou é uma fé viva, obediente, que persevera e vence? O convite da palavra é claro:
viver uma fé que agrada a Deus. Uma fé que não se limita às palavras, mas que transforma a vida, que cresce em meio às lutas, que olha para a eternidade e caminha firme todos os dias. Então, que a sua fé seja viva, firme e perseverante. Que seja uma fé que glorifique o Senhor em cada detalhe do seu dia. E eu termino com uma pergunta: qual dessas expressões de fé mais falou ao seu coração? E se esse vídeo edificou a sua vida, compartilhe com alguém que precisa ser fortalecido na fé. Que Deus abençoe sua caminhada e que a sua fé cresça cada vez mais. Um abraço.